Pronto. Gravando. Vou só voltar um pouquinho. A gente vai começar hoje a falar do teorema do valor intermediário, do teorema do valor médio. E para a gente falar do teorema do valor médio, da consequência dele, a gente precisa do teorema de Rolo. Lembra da aula passada que a gente caracterizou quando é que uma função tinha derivada. A gente caracterizou pontos mínimos e máximos, globais e locais, ponto crítico, número, valor crítico e ponto crítico, né? E a gente viu como é no final da aula, a gente conseguiu, pelo método lá, esqueci o nome, mas a gente conseguiu um método para descobrir quais são os valores de máximo e mínimo absoluto de uma função, lá no final da aula passada. E aí hoje a gente vai falar do valor médio. Para isso a gente precisa do teorema de Role. O teorema de Role, ele te pede que uma função satisfaça essas três hipóteses. Ela é contínua no intervalo fechado, ela é derivável no intervalo aberto e a imagem das extremidades são iguais. Então, o que é que a gente ganha? A gente ganha que existe um ponto bem aqui entre A e B, que essa derivada é zero. Lembrando que os desenhos aqui são para ilustrar. A derivada é zero quando a reta tangente é horizontal, certo? Por exemplo, essa reta rosa, ela é horizontal. Então, esse ponto, a derivada é zero. Nesse ponto, a derivada é zero. Nesse ponto, a derivada é zero. Nesse ponto, a derivada é zero. E aí, a gente vai para os tipos, né? Se o começo e o fim são iguais e ele não se mexe, eu tenho uma reta, né? E uma reta sempre tem derivada constante, com a derivada nula, certo? Isso aqui é uma constante. Y igual a, por exemplo, aqui eu vou botar 6. Y igual a 6. Quando eu derivo 6. E aí zero, certo? Y' é zero. E aí, para todo ponto aqui, dentro dessa reta, a derivada é zero. Aqui, se eu variar, né? Se o começo e o fim são iguais, mas eu estou variando, a curva não é uma reta, é uma curva, a coisa se mexe, né? Então, o teorema me garante que em algum ponto essa derivada vai ser zero. Eu posso ter dois pontos? Posso ter dois pontos. Eu posso ter, em vez dela com a boca para baixo, com a boca para cima? Posso também, certo? Lá, não sei se vocês estão afiados, mas no ensino médio a gente chamava isso aqui da concavidade da parábola, quando a gente falava de parábola, certo? A concavidade era determinada pelo sinal do A, certo? Lá a gente tinha assim, né? X quadrado mais bx mais c. Aí esse carinha aqui era quem dizia se a boca estava para cima ou estava para baixo. Mais tarde a gente vai ver por que era ele. Prosseguindo, a gente vai olhar a demonstração desse teorema. Nos três casos, né? No caso constante, todo mundo é igual a zero. Isso é bem simples, é o que eu acabei de falar. No caso que o f de x é maior do que um número para todo mundo ali dentro, como nessas duas figuras, ó, certo? O f de x é maior do que um f de a. Não vou chamar de f de a, mas todos os meus pontos eu consigo um menor número, né? Aqui a coincidência é que o menor número está nas extremidades. Bem aqui eu tenho um menor número, certo? Ele é menor para algum cara lá dentro. Então, pelo teorema dos valores extremos, que a gente viu na aula passada, f tem um valor máximo em algum lugar, certo? Ele deverá ter um valor máximo em um número c dentro daquele intervalo. Então, pela hipótese, se ele tem um valor máximo, se eu sei que o ponto é máximo, então eu sei que a derivada dele é zero, certo? Pelo teorema de Fermat. A gente também viu o teorema de Fermat na aula passada, certo? E aí acontece o contrário. Se o número é menor do que o f de a, o número, aqui tem o f de a, o número é menor do que o f de a, que é igual ao f de b, né? Todo mundo é menor. Aí eu faço a mesma conta, só que para um valor mínimo. E aí eu acho a mesma conclusão pelo teorema de Fermat, que eu tenho que ter um ponto ali dentro, pelo teorema dos valores extremos, que é mínimo local. Aqui ele é máximo local, certo?
E aí um exemplo, né? Verifique se as funções abaixo possuem pontos críticos nos intervalos dados, certo? O que é um ponto crítico? O ponto crítico é um valorzinho, C, tal que f de linha de C é zero. Ou seja, eu estou pedindo para você verificar se essas funções satisfazem o teorema de Rowling. Ela é contínua no intervalo, ela é derivável e ela tem as extremidades com a mesma imagem? Se sim, então vale. Se não, então não vale. Vamos lá. Primeira coisa, essa função é contínua? Sim, essa função é contínua. As funções contínuas padrões são polinômios. Polinômios sempre são contínuos, a menos de uma definição quebrada. Por exemplo, f de x igual x ao quadrado mais 1, ou se x é positivo, e ele é zero se o x é negativo. Isso aqui está na definição que o negócio não é contínuo. Ele está definido em pedaços. Então ele já não é contínuo. Ele não é inteirinho. E aí a gente vai ver uma coisa principal. A principal coisa é f de A é igual a f de B. Porque isso aqui é o que vai matar quase todas as questões de teorema de Rowling. Certo? Aí vamos olhar aqui. F de A é f de zero. Isso aqui é 1 menos 0 mais 0, que é 1. E o B é o 3, f de 3. Isso aqui é 1 menos 3 ao quadrado mais 3 ao cubo. Isso aqui é 1 menos 9 mais 27. Isso aqui dá o quê? Isso aqui dá 19. Então não, né? Isso aqui não vale. Não vale o teorema de Rowling para essa função nesse intervalo. Se eu mudar o intervalo, pode ser que dê certo. Beleza? Botei outro aqui. Esse aqui eu acho que vai dar certo. G de x é igual a seno de 3x nesse intervalo. Tá feinho aqui, mas isso aqui é mais ou menos um terço. Beleza? E aí, vamos ver aqui. O seno é contínuo? O seno é contínuo. Ele é derivável naquele pedacinho ali? Sim. Aí o grande lance é ver isso. Certo? Porque a gente sempre vai mexer com funções que são contínuas nos intervalos, certo? Não é interessante, não tem nem por que fazer a uma função descontínua, porque aí já acaba. Né? Se ela é descontínua, ela não é derivável. Aí morreu o teorema. Então, Então, sempre questão desse tipo aí é só analisar mesmo, né? você vai analisar isso aqui, certo? E aí pode ser, essas expressões tão simples, mas pode ser que seja uma expressão mirabolante, certo? Então, quanto é o f de menos um terço é igual ao seno de 3 vezes menos um terço. É igual a seno de menos 1, certo? Quanto é menos 1? Seno de menos 1. Aí, o f de um terço vai dar o seno de 1. Isso aqui é igual. Eu vou trocar o 1 por π, vai ficar melhor. Vai ficar mais fácil ver. Menos π sobre 3 e π sobre 3. E aqui eu vou só corrigir. Aqui vai dar menos π. E aqui vai dar o seno de π. Que é π. E aí, o seno de π é igual ao seno de menos π?
Essa é a reta do seno, essa é a reta do cosseno. Quanto é o π? O π está aqui. Quanto é o seno dele? 0. Onde está o menos π? Está no mesmo lugar. O seno dele também é 0. Eu não sei se vocês entendem o que eu faço aqui, mas é assim. Aqui é os radianos. 0, 2π. E aqui é o valor. 1, 0, 1, menos 1 e menos 1. Aí os radianos, eu vou botar aqui, π sobre 2, π e 3π sobre 2. Certo? Aí você só casa as coisas. Isso aqui é o cosseno. Então, o cosseno de 0 é 1. O cosseno de 2π é 1. O cosseno de π sobre 2 é 0. O cosseno de π é menos 1. Aí a mesma coisa vale para o seno. Seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. E aqui, o menos π é só a gente pegar e voltar. Meia volta para trás, vai ter seno 0. Meia volta para frente, vai ter seno 0. Então, isso aqui vale teorema de Rowley. Então, existe um ponto C contido nesse intervalo aberto. Tá o quê? Tá o quê? F' de C é igual a 0. Ah, eu botei G, né? G' de C é igual a 0. Beleza? Ficou entendido como é a parada? Alguém tem alguma pergunta? Professor, eu ainda não entendi muito bem esse teorema. O senhor pode definir o que ele é mesmo? Só agora a definição. Deixa eu voltar aqui. Pronto. O teorema, como todos os teoremas, ele pede que tu tenha algumas coisas para tu ganhar outras coisas. Então, o que é que ele te pede? Ele pede que tua função em questão satisfaça as seguintes condições. Condição 1, ela tem que ser contínua no intervalo fechado. Condição 2, ela é derivável no intervalo aberto. E condição 3, a imagem das extremidades são iguais. O que é que você ganha quando você tem isso? Você ganha que existe um número bem aqui dentro que a derivada da função é 0. Observe que a gente aqui em nenhum momento falou quanto é a derivada, como é a derivada. A gente não falou nada disso. A gente só pediu que a derivada exista bem aqui, certo? E aí, se ele tiver essas condições, a gente consegue um ponto que zera a derivada. Ou seja, um ponto em que a reta tangente é horizontal, certo? Compreendi, obrigado. Aí, eu só troquei os nomes aqui e chamei de ponto crítico. Um ponto crítico, um ponto C, ele é crítico, quando a derivada dele é 0. Beleza? Aí, agora o teorema do valor médio. Nosso principal... vou ler o que tá aqui. O nosso principal uso do teorema de Rowley é na demonstração do teorema do valor médio, que foi feito por Lagrange. O teorema do valor médio, seja f uma função que também satisfaz as seguintes hipóteses, ou seja, eu preciso dessas coisas, e aí eu vou ganhar o que está depois do então. Eu preciso que f seja contínua naquele intervalo, e f seja derivável no intervalo aberto. Essa hipótese é uma coisa muito simples mesmo. Então, o que acontece? A gente ganha que existe um número lá dentro do intervalo que a gente consegue escrever a derivada dele assim.
certo? Eu não sei se é familiar a vocês, mas isso aqui é quase igual o que tem lá no limite de derivada, por definição. A derivada é o limite, quando x corre para o x0, do f de x menos f de x0, x menos x0. Aqui, o teorema te dá tanta coisa que ele nem precisa que tu bote o limite. Ele diz que existe um ponto lá dentro do intervalo que ele é escrito a partir das extremidades. Tu pega o f do b menos f de a e ele joga em b sobre a, ou dividido por b menos a, e pronto. E assim tu vai escrever, certo? Assim tu vai ganhar que existe um número que é o valor médio, certo? O teorema do valor médio é como se tu estivesse tirando, entre aspas, uma média, certo? E aí, como é que a gente vai provar esse teorema? Usando o teorema de Rowley, certo? Aqui, essa notação aqui é auxiliar, ele só fez multiplicar aqui, beleza? Então vamos lá. Antes de mostrar o teorema, podemos ver que ele é razoável olhando para o desenho. As figuras 3 e 4 mostram os pontos sobre os gráficos de duas funções deriváveis e onde essa é a inclinação da reta secante. A mesma expressão mostrada do lado direito da equação 1, que deixa quieto, uma vez que a derivada é a inclinação da reta tangente, certo? Pronto. Em outras palavras, há um ponto P, onde a reta tangente é paralela a essa reta secante. O que é uma reta secante? É a reta que vai ligar aqui as duas extremidades, certo? E é razoável pensar que em algum momento a gente vai conseguir uma reta paralela a ela, só mexendo com essa tangente, certo? Porque se eu pegar um ponto, eu olho a tangente dela. Aí eu olho a tangente dela, aqui nesse ponto. Aí eu vou mexendo com as tangentes. Deixa eu afinar aqui. Eu olho a tangente aqui, depois eu olho a tangente aqui, depois eu olho a tangente aqui, aqui, aqui. Quando eu pegar aqui, faz sentido pensar que em algum momento essa tangente ela vai ser paralela a essa reta que liga os dois pontos iniciais. Aqui ela alcança duas vezes até, certo? E aí faz sentido pensar em um valor médio, onde esse ponto, onde ocorre essa parada, certo? Vamos olhar aqui. Demonstração. Aplicaremos o teorema de Rowley em uma nova função definida como a diferença entre f e a função cujo gráfico é essa reta secante, certo? Ele vai pegar essa reta secante, vai montar um triângulozinho aqui, Pitágoras, e vai montar uma função a partir dessa hipotenusa, certo? E aí, ele vai usar a equação dessa reta, escrever dessa forma aqui, ponto inicial menos ponto final, ou y menos y0 igual a coeficiente angular x menos x0, certo? E aí, ele vai definir uma função h desse jeito aqui, certo? E aí, ele vai usar o teorema de Rowley nessa função. Quando o f de a, o que acontece com h de a? Aqui vira f de a, e aqui fica a menos a, que zera esse pedaço, e aqui fica zero. Então, h de a é zero. O que acontece com h de b? H de b fica f de b menos f de a, e aqui fica b menos a. B menos a cancela com esse de baixo, e esse cara cancela com esse. Então, h de b também é zero. E aí ele usa o teorema de Rowley nessa função auxiliar, certo? Função h, auxiliar, tal, pronto. E aí ele usa o teorema de Rowley. Ele consegue encaixar essa função que ele tomou auxiliar dentro das premissas do teorema de Rowley, 1, 2 e 3. E aí ele usa a conclusão do teorema de Rowley. Existe um ponto em que a derivada dessa função
é zero. E aí ele consegue derivar isso aqui, encontra isso aqui, que é igual a zero. Aí ele pega esse pedaço e joga para o outro lado. E assim ele conclui o teorema do valor médio. Certo? Um exemplo. A gente usa, às vezes, o teorema do valor médio para medir um pouquinho as coisas. Ó. Suponha que f de 0 é igual a menos 3. E o f' de x é menor que 5 para todos os valores de x. Aí a pergunta é, o quão grande f de 2 pode ser? Aí a gente vai usar o teorema do valor médio. Como? Pronto, vamos lá. O f de 2, a gente quer saber quanto é que ele pode ser, né? Então a gente vai tomar um intervalinho que começa aqui e termina aqui. Ó, foi nos dado que f é derivável. Ele diz aqui para todos os valores de x. Então existe derivada. E, portanto, ela é contínua em todo x. Em particular, podemos aplicar o teorema do valor médio usando esse intervalo, que é o que ele está pedindo, né? Ele te deu um e pede o outro. Então, existe um número c, tá o quê? A derivada no ponto... Eu vou só reescrever isso aqui. Existe um ponto c, tá o quê? F de 2 menos f de 0 igual a 2 menos 0. Ou sobre 2 menos 0 é o f' de c, certo? Ok. Só que isso aqui é para algum ponto. Só que o que é que ele me diz? Que todos os pontos, isso aqui é menor que 5, certo? Todos os pontos, isso aqui é menor que 5. Então, isso aqui vai ser sempre menor ou igual que 5, certo? Então, eu vou conseguir uma inequação que te diz o seguinte. 2 menos 0 é menor que 5. Menor ou igual que 5. Aí eu vou substituir os valores. O f de 2, eu não sei quem ele é, eu quero pensar nele. O f de 0 já me foi medido que é menos 3. Então, vamos lá. F de 2 menos 3 dividido por 2 menor ou igual que 5. Vou mandar o 2 multiplicando. Eu fico com f de 2 mais 3 é menor ou igual que 10. F de 2 menor ou igual que 7, certo? O maior valor possível para o f de 2 é o 7. Vai ser 7? Não sei. Pode ser menor, certo? Então, o que é que a ferramenta te dá? Ela te dá um jeito de tu pensar na imagem de pontos sem saber quem eles são, certo? Porque o que a gente fez aqui? A gente pegou os dados. Quais são os dados? Ele nos deu informação sobre a derivada e nos deu informação sobre algum ponto da função, certo? E aí ele te pergunta de outro ponto da função. E aí tu vai pegar o valor médio, teorema do valor médio, vai restringir a um intervalo desses dois pontos que ele deu e vai usar a propriedade da função derivada lá, beleza? E aí você vai jogar na fórmula, né? Jogar na fórmula do teorema do valor médio, que é essa primeira aqui que eu escrevi, certo? F' de algum ponto é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. B menos a, ou b e a, vão ser o intervalo que você vai tomar, certo? Para poder analisar as coisas. Aí eu quero que apareça quanto é que pode ser meu f de 7. Então, em vez de eu botar 0,2, eu ia botar 0,7. Então, meu B ia ser 7. Aí eu ia fazer a conta todinha, só trocando isso, certo? A vantagem do valor médio é que ele te dá informações sem tu precisar da cara da função. Ele só te deu duas coisas aqui. A limitação para derivada e um valor de um ponto. E aí tu consegue concluir sobre qualquer outro ponto, certo? Sem saber a cara da função. Beleza? E aí, uma das aplicações é esse teorema aqui. Uma coisa que é bem intuitiva, vamos botar assim. Por quê? Se eu tenho uma função que a derivada dele é 0,
para todo mundo dentro do intervalo, certo? Para todo mundo dentro do intervalo. Então, essa função é constante. Isso faz sentido quando a gente olha para o desenho. Se eu tenho uma derivada que é zero aqui, a inclinação é zero. Então, a função ela é uma constante, certo? O que a gente já sabe é que isso implica nisso. O que a gente vai descobrir é que a volta também vale, certo? É uma coisa bem simples. Essas coisas de valor médio, como eu falei no começo da aula, é uma coisa bem técnica, assim. Ele vai brincar de matemática aqui e mexer com as funçõezinhas. Eu trouxe as demonstrações são meramente ilustrativas, vocês não precisam se prender muito. Então vamos lá. Como é que ele mostra isso aqui? Ele pega dois números qualquer dentro do intervalo, um maior do que o outro, certo? Não pode ser igual. Claro, né? Não pode ser igual, senão era o mesmo ponto. Ele pega dois pontos, um maior do que o outro, e já sabendo que ela é derivável, né? Já sabendo que ela é derivável, e contínuo, ele aplica o teorema do valor intermediário, do valor médio, desculpa, tô trocando toda hora. E ele pega um número entre esses dois, certo? Como é um intervalo, sempre vai, se eu pego dois números, é um intervalo, eu pego dois números, sempre existe alguém aqui no meio. Aí ele escreve desse jeito. E aí, a informação que ele sabe é que a derivada é zero para todo mundo. Então, esse pedaço aqui vai ser todo zero, né? E a imagem vai ser igual. Se a imagem vai ser igual para todo número, eu peguei dois números quaisquer dentro do intervalo. Então, qualquer número que eu pegar vai valer isso aqui. A imagem vai ser igual. A imagem vai ser igual. Então, se a imagem é de x1, x2 é igual a um c constante, se eu pegar um x3, um x4, um x5, se eu pegar qualquer ponto do intervalo, vai ser a mesma constante, certo? Então, isso mostra que se a nossa derivada é zero, para todo mundo em um intervalo, então a função é constante dentro daquele intervalo. O outro ponto é isso aqui, interessante. Se eu tenho duas funções dentro de um intervalo e elas são iguais às derivadas, então a função subtração é constante e eu ganho isso bem daqui, ó. Pá, elas são iguais a menos de uma constante. Uma é só uma coisinha a mais que a outra, certo? Se minhas derivadas são iguais, eu defino essa função aqui, que é a subtração, certo? A derivada dessa função é exatamente isso aqui. Se elas duas são iguais, zerou, certo? Se zerou, a f grande ela é uma constante. Então, f grande é igual a uma constante. Só que f grande é f de x menos g de x, igual a uma constante. Então, eu tenho que f de x é igual a g de x mais uma constante. Essas duas funções, se elas estão iguais dentro do intervalo, isso pode ser adaptado ao teorema do valor... Calma aí. Isso pode ser adaptado ao teorema do valor médio. Isso o quê? Isso aqui é uma aplicação direta do teorema do valor médio. Certo? A gente está usando, é porque, ó, quando eu digo aplicação direta, é porque a gente mostrou esse teorema aqui usando o valor médio. E aí, isso aqui é consequência desse teorema. Esse teorema só foi possível ser provado com o valor médio. Então, isso aqui só é possível porque existe esse aqui. E esse aqui só se sustenta no valor médio. Certo? Aí, eu ganho isso aqui. Beleza. Deixa eu ver o que é que ainda tem. Só isso. Vamos fazer mais um exemplo para encerrar aqui. Aí eu abro para as perguntas. Exemplo, questão 23 aqui. Se eu tenho f de 1 igual a 10, e eu sei que a função derivada ela é sempre maior ou igual que 2 para esse intervalo. 1, 4. Aí a pergunta é, quão pequeno pode ser f de 4? Aí a pergunta é sobre o f de 4. Então, o que é que você vai fazer? Você vai aplicar o teorema do valor médio para esses dois rapazes. Então, vamos lá.
Aplicando. Aí aqui, se porventura vier aí na prova, você vai escrever. Vamos utilizar o teorema do valor médio para o intervalo 1, 4. Daí temos o seguinte. Existe um ponto C contido no intervalo 1, 4. Tá ok. F' de C é igual F de 4 menos F de 1 dividido por 4 menos 1. Certo? Isso aqui é igual. Quanto é o F de 1? É 1. F de 4 menos 1 dividido por 3. Certo? Só que, tá vendo? Tá F de vendo? 1 é 10, professor. É 10. Foi mal. Aí, pronto. Aí você vai escrever. Sabendo que o F' de X é sempre maior ou igual que 2, então temos que F' de C é sempre maior ou igual que 2. Então, F de 4 menos 10 sobre 3 é maior ou igual que 2. Isso implica que F de 4 menos 10 maior ou igual que 6. Isso implica que F de 4 maior ou igual que 16. O quão pequeno ele pode ser, o menor valor que ele pode assumir é 16. Beleza? Se eu for cobrar de vocês, não vou cobrar uma coisa muito assim miraculosa, não. Uma coisa muito grande. Vou cobrar uma coisa simples de vocês. É porque o conteúdo da aula passada ele é melhor para aplicar, para cobrar. Calcular o valor absoluto, máximo ou mínimo. Também arrumem régua para fazer essa prova, porque vai ter esboço de gráfico. Pode ser que não precise da régua, mas é bom ter. Por hoje é só. Tem alguma pergunta, vocês? Fala aí, Juan. Pode abrir o microfone de boa. Professor, Hum. quando eu falei aquela correlar sobre ser adaptado ou coisa do tipo, eu estava pensando em algo assim. Caso seja, se a função ela é uma constante, o valor da derivada de todos os pontos dela vai ser zero, né? Isso. Aí o que a gente Isso, concluiu. se no caso, tipo assim, imagina que a função ela é fechada, tal, ela é entre dois pontos, e o valor de da derivada de todos os pontos dela seja o mesmo. Então todos os pontos vão. Então a função vai ser uma reta, certo? Não, Eu não sei amor. explicar. O valor de todos os pontos da função for o mesmo, então ela é uma reta. É porque eu acho que eu ouvi errado. Assim, o valor da derivada pode ser o mesmo em todo ponto e ela não ser uma reta. Pode? Pode. Se ela for tipo um pedaço de um círculo, o arco de círculo, isso aí acontece, só que ela não é uma reta. Beleza? Certo, obrigado. Quando ele fala lá que todo mundo é igual, é a imagem da função e não da derivada. Se a imagem da função for todo mundo igual, então ela é reta. Beleza? Aí a derivada é zero. O que a gente encontrou hoje foi que se minha função tem derivada zero para todo mundo, então ela é uma reta. Isso. A função é constante dentro do intervalo. Se ela não for zero, aí ela pode ser outra coisa. Beleza? Se ela for uma constante diferente de zero.
Deixa eu encerrar aqui a gravação. E para amanhã eu posto